Dentista, chegou um paciente no seu consultório que extraiu um dente, continua com dor. Ou fez tratamento de canal, continua com dor. Ou fez cirurgia de implante e continua com dor. É sobre esse caso que você vai aprender a tratar e diagnosticar no seu consultório. Aê, bonjour tout le monde, bienvenue. Bem-vindo a essa aula onde a gente vem falar sobre a neuropatia pós-traumática ou sobre a neuropatia pós-extração ou neuropatia pós-implante. Vou te mostrar tudo que você precisa saber. Aqui você vai começar a ter segurança para diagnosticar e tratar esses casos no seu consultório e faturar ainda mais. Esse é o benefício desse vídeo aqui para você. Se você chegou agora e ainda não me conhece, me apresento. Eu sou André, eu sou dentista, professor e pesquisador aqui na Université de Paris, na França, e eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM, das neuropatias e das cefaleias, faturando ainda mais no seu consultório. Independente se começa do zero aqui comigo ou se já é especialista nessa área. O que você vai ver é um método de organização do raciocínio clínico que te ajudará a compreender esses casos de uma vez por todas e tratá-los de maneira correta. Essa área é uma oportunidade, um oceano azul da odontologia. Tem muitos pacientes precisando de ajuda, precisando de transformação, transformar o seu sofrimento em saúde e poucos profissionais ainda capacitados em atender esses pacientes. Então, parabéns por estar aqui, porque você é um desses profissionais que está se capacitando para atender esses pacientes que precisam de ajuda. As neuropatias pós-traumáticas são chamadas assim porque elas acontecem após um trauma. Então, tudo que a gente traumatiza, um tecido, o dente, pode levar a uma neuropatia. Então, tudo que você fizer na boca do seu paciente, você pode levar a uma neuropatia. Felizmente, não é todo mundo que vai ter, né? Cerca de 10 a 20% dos casos podem desenvolver uma neuropatia. Então, assim, fiz tratamento de canal em 100 pessoas. 100 pessoas, 10 a 20 podem ter essa neuropatia. Podem desenvolver uma dor do nervo, que pode ser mais inicial, mais aguda, digamos assim, ou algo mais difícil até mesmo de tratar, que você vai precisar acompanhar esse paciente por mais tempo. E aí, é tudo uma questão de mentalidade, né? É difícil porque tem que acompanhar por mais tempo. Eu já vejo como uma oportunidade de ter um rendimento recorrente. Então, todo mês esse paciente vai precisar voltar no seu consultório para uma reavaliação e você vai faturar recorrentemente com esses pacientes. Não é aquele paciente que chega, fez um clareamento e vai embora, nunca mais vai ver. Você vai precisar acompanhar esse paciente. E eu vou te ensinar aqui as bases disso tudo aqui. Então, é uma grande oportunidade e eu quero que você aprenda isso comigo. Então veja bem, aqui a gente vai adentrar no meu mapa mental. Esse mapa mental foi feito para te ajudar a não esquecer mais nada e sempre ter ele em mãos para lembrar de alguma coisa e para não ter mais insegurança, medo na hora de diagnosticar esses pacientes. É um mapa mental de DTM, bruxismo, neuropatias, cefaleias e comorbidades, e além disso tem a parte de zumbido. Eu vou adentrar hoje, como o nosso tema é neuropatia, eu vou adentrar nessa parte aqui. Existem 8 tipos de neuropatias que o dentista precisa conhecer. Não é só a neuralgia trigeminal, tá? E a gente vai abordar elas aqui. Claro, não temos tempo de falar de todas, mas conheça. Existem as neuropatias episódicas e as neuropatias contínuas, que são chamadas assim porque neuropatia episódica, o paciente tem episódios de dor, como a neuralgia trigeminal, que é uma dor em choque por segundos até no máximo 2 minutos. Então é alguns segundos, mas que vai durar vários episódios durante o dia, podendo, em casos bem complicados, ter até 100 episódios de choque durante o dia. Nas contínuas, são aquelas dores que o paciente sente dor 24 horas, o dia inteiro, ele sente muita dor. Então, por isso que esse paciente ele precisa de você. Aquele paciente que procura atendimento, ninguém sabe resolver o que ele tem,
Ninguém sabe o que pode estar causando isso e você, a partir de agora, vai começar a saber. Das neuropatias episódicas existe, vamos ampliar isso aqui para vocês verem melhor, a neuralgia trigeminal, a neuralgia pré-trigeminal, a neuralgia do glossofaríngeo e a neuralgia occipital. Mas o nosso tema da aula de hoje é sobre as neuropatias contínuas e aqui principalmente a pós-traumática ou chamada odontalgia atípica. Mas existe também o neuroma, que é uma massa emaranhada de tecido neural, né, que vem de uma tentativa de regeneração. Geralmente acontece em cicatrizes e tem muito isso dentro da boca. Odontalgia atípica falaremos agora. Temos a neuropatia pós-herpética, que acontece após herpes zoster, por exemplo, e pode ter manifestação orofacial, e a dor facial atípica. Na odontalgia atípica, o que você precisa saber hoje aqui comigo? Então, primeiro, o que ela é, quais as nomenclaturas que já foram utilizadas, as características, os critérios diagnósticos e as possibilidades de tratamento, que é o tema de hoje, como tratar esses casos. Então, por que nomenclatura já utilizada? Porque muitas vezes já mudou os temas dessa doença. Como eu falei, neuropatia pós-traumática, existem vários nomes e a gente vai entender. Primeiro, o que é essa neuropatia? Essa neuropatia é uma dor originada de uma lesão, injúria, uma compressão, um extravasamento de material que vai danificar sistema nervoso periférico ou sistema nervoso central. O que é sistema nervoso periférico? São todas as fibras do nosso corpo periféricas e também os gânglios. Gânglio trigeminal é também sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central é coluna, né, medula espinhal, tronco encefálico e cérebro do nosso paciente. Então isso é sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele é conectado ao sistema nervoso central por caminhos neurais, né, por sinapses e transmissões neurais, que não vem ao caso explicar muito em detalhes agora, mas em qualquer tipo de injúria na periferia ou no sistema nervoso central pode levar a uma neuropatia. Nem todo mundo vai ter, mas todo trauma pode levar a essa neuropatia. Como eu falei, de 10 a 20% após procedimentos odontológicos podem levar a isso. Mas, André, eu nunca vi isso no consultório, porque provavelmente ele não foi te procurar. É aquele paciente que tratou o canal com você, a dor não melhorou, você não resolveu, ele procurou outro dentista, procurou outro profissional, até resolver essa dor. E esse paciente é sofrido, porque se você não sabe isso aqui, esse paciente acaba retratando o canal, a dor não melhora. Esse paciente faz uma apsectomia, a dor não melhora. Esse paciente faz uma prótese, um ajuste oclusal, a dor não melhora. Esse paciente extrai o dente, a dor não melhora. Então o problema aqui é diagnóstico. Você precisa entender de diagnóstico dessas condições aqui, tá bom? Diagnóstico é o ponto principal. E vem aqui que eu vou te ensinar. Causou uma lesão, uma injúria no sistema nervoso central. Ali, ó. Originada de lesão no sistema nervoso central ou periférico. O que é lesão no sistema nervoso central? Vou te dar um exemplo. Existem um tipo de vírus, que é o vírus da varicela, que é o vírus da catapora, né, que a gente tem quando criança, que pode, na vida adulta, dependendo da nossa baixa imunidade ou não, transformar-se numa herpes, que é a herpes zoster, aquela que tem manifestações no corpo e pode ter manifestações no rosto também. Um grande exemplo disso, não sei se você acompanha, mas é a monja Coen. É uma monja budista que eu adoro acompanhar os ensinamentos dela, que é bem famosa hoje na rede social, no YouTube, enfim. A monja Coen teve herpes zoster, não teve neuropatia, tá? Teve herpes zoster no corpo e também muitas lesões no rosto. E pode ser que alguns pacientes que têm herpes zoster, esse vírus, por ele estar, que é o vírus da varicela, acoplado com alguns gânglios neurais do nosso corpo, pode lesionar esse gânglio e levar a uma neuropatia. Tá? Então, por exemplo, na herpes zoster, o vírus da varicela, ele pode ficar acoplado no gânglio trigeminal e lesionar, quando vinha herpes zoster, o gânglio. Ao lesionar o gânglio, eu lesiono o sistema nervoso periférico e ao lesionar, eu posso ter uma neuropatia na região do rosto. Olha a importância de entender
uma visão que vai além do dente. O dentista agora ele precisa compreender da herpes zoster, ver isso no paciente. Por quê? Porque isso pode estar levando à neuropatia que ele está sentindo ali no rosto. Mas não é sobre a neuropatia pós-herpética que a gente vai falar agora. Vamos falar da neuropatia pós-traumática, que é a odontalgia atípica. Ela ocorre após procedimentos odontológicos como exodontias, endodontias, cirurgias, qualquer tipo, implantes e até mesmo após anestesia. É verdade, ele pode anestesiar, lesionou um nervo e teve dor neuropática. Tudo que tu cause um dano neural, mais leve que seja, uma compressão, um rompimento, um extravasamento de material químico, né? Por exemplo, fiz um tratamento de canal, extravasou gutapercha, extravasou hipoclorito, clorexidina, e isso ficou lá muito tempo, pode danificar o nervo. Muitas vezes, beleza, cicatrizou, perfeito, tá zerado. E é o bom, né? Na grande maioria das vezes, 90% dos casos, 80% a 90% dos casos, cicatriza, regenera, limpinho, perfeito. Mas em alguns casos isso não acontece e pode vir a desenvolver uma neuropatia aqui. Então imagina comigo aqui agora. O paciente chegou no consultório, você vai fazer aqui, ó, um tratamento de canal. Porque precisa, tinha uma cárie, tinha, sei lá o que, uma infecção e precisou fazer esse tratamento de canal. Ou precisou fazer por uma prótese, botar um pino, whatever. Aí fez esse tratamento de canal perfeito, porque você, ó, é um aluno bom. É um dentista profissional. Fez lá, bonitinho, detalhado, o canal perfeito, não tem nada. Tá tudo bem feito. Só que o paciente volta ali depois de 15 dias, um mês. Ai, doutor, ainda tô com dor. Opa, como assim? Já passou o período inflamatório, já passou o período que era para estar doendo, tá com dor ainda? Um mês, 2 meses, tô com dor ainda dói, ainda dói. Você tira uma radiografia para ver, uma periapical. Mas tá perfeito, eu fiz um canal perfeito, tá lá, nem sei mais como é que é, né? Mas na época que eu estudava, tinha que ter lá a distância do coto, do ápice, lá 1 milímetro, nem sei se é mais assim. Mas tá lá, perfeito, do jeito que eu aprendi. Eu não sou especialista em endo, mas você que é, ou que faz endo, deve saber muito melhor que eu. Tá lá perfeito, na radiografia, tudo certo, até, vou tirar uma tomografia conibindo do dente para ver se não teve um canal acessório ali. Não tem. Puxa vida, e agora? Você vai avaliar, será que não tem uma trinca nesse dente? Será que não tem um trauma oclusal? Não tem. Ixi, será que esse paciente não tem uma DTM muscular que a dor está referenciando para o dente? Você faz lá a palpação e não tem. Então você descartou tudo e o paciente continua com dor. Continua com dor. O que você tem que pensar? Liga o alerta. Isso pode ser uma dor do tipo neuropática. Que aconteceu após um tratamento de canal, após uma extração, após um trauma, uma lesão de nervo. Lembra disso, toda lesão de nervo pode levar a uma neuropatia. Isso é culpa sua? Não é culpa sua. Se você fez tudo bem certinho, se você anestesiou bem o paciente, se o paciente não sentiu dor durante o procedimento, isso é muito importante, não é culpa sua. Alguns pacientes, infelizmente, têm uma predisposição genética para ter isso, tá? É uma predisposição genética para ter mais chance de qualquer lesão do nervo virar uma neuropatia. Vou te dar um exemplo, estou te dando uma aula completona, né, aqui. Vou te dar um exemplo. Um paciente que já teve dor neuropática em outras partes do corpo, por exemplo, ele tem muito mais chance de, quando lesionar um nervo, ter de novo uma neuropatia. Paciente que tem dor crônica, dor de cabeça, sabe, a vida toda, esse paciente também tem muito mais chance de, quando lesionar um nervo, ter uma neuropatia. Então, por isso que é importante a gente estudar esses assuntos, tá? É muito legal isso, é muito interessante. Então, é um paciente, nem todos vão ter, mas alguns têm mais chance de ter, como aqueles que já tiveram neuropatia antes em outra parte do corpo e aqueles que têm dores crônicas ou comorbidades, fibromialgias, tá? Combinado? Então, bora lá. Então, a dor da odontalgia típica ocorre após um procedimento odontológico. Quais as nomenclaturas já utilizadas aqui? Nessa neuropatia, ela já foi chamada de neuropatia trigeminal pós-traumática dolorosa. Esse é o nome mais moderninho, né? Mais atual.
que o pessoal tem chamado de Painful Post-Traumatic Trigeminal Neuropathy, que é o nome mais atual. Mas já foi chamado também de dor por desaferentação. O que é desaferentação? Aferentação é o processo de mensagem que vai do sistema nervoso periférico até o cérebro. Isso é uma aferentação, é uma mensagem. Quando eu faço uma desaferentação, eu corto a mensagem. E isso que acontece em rompimento de nervo, em lesões, eu corto a mensagem que vai, a transmissão da mensagem neural, do nervo, tá? Então foi chamado, esse nome não se usa mais, dor por desaferentação. Já foi chamada de neuropatia traumática, e está correto ainda, dor do dente fantasma, porque extraiu o dente e a dor continua. Mas cadê o dente? Não tem nada que explique aquela dor. Tem sim, porque é algo neuropático. Então, dor fantasma já foi chamada, e dor dentoalveolar persistente, porque a dor, se o dente estiver ali, não é uma dor no dente, é na região dentogengival, dentoalveolar, na mucosa queratinizada aqui próximo ao dente. Então, por isso que já foi chamada de dor dentoalveolar persistente. Persistente porque é uma neuropatia contínua. Lembra lá, ó, contínua. As nomenclaturas já utilizadas aqui. Deixa eu fechar para a gente ficar vendo melhor. Mas o que a gente usa hoje ainda é meio antigo, mas é o que todo mundo conhece, é a odontalgia atípica. Quais são as características dessa condição? 3 principais características. Passo a passo aqui comigo. Primeiro, dor na ausência de nocicepção óbvia. Ou seja, você vai descartar qualquer coisa que possa ser essa dor. Né? Então você fez o tratamento de canal, você vai ver se não tem nenhum canal acessório, se não extravasou material, se não tem nada, se está bem feito aquele canal, se está bem limpo, se foi bem limpo, se está tudo certinho, tá bom? Se não tem espessamento de ligamento periodontal, se não tem uma lesão de furca, se não tem um trauma, uma trinca, tá bom? 2, dor pode ser intensa e não proporcional ao grau de estimulação. Então, geralmente, esses pacientes têm 2 fenômenos de alteração de sensibilidade: alodínia e hiperalgesia. São respostas dolorosas não proporcional. É uma dor muito mais intensa. Aqui eu não consigo falar sobre os nossos testes de sensibilidade, mas a gente pode fazer esses 2 testes para ver alodínia e hiperalgesia no nosso paciente. Ajuda no diagnóstico, e é um teste de diagnóstico que o dentista faz no consultório, tá bom? Qualidade da dor, isso é bem legal, bem importante, grava aí. A dor é descrita como coceira, ardência ou queimação. Não é descrita em choque. Choque geralmente é neuralgia trigeminal. Queimação, ardência, pergunta para o paciente, porque pode ser. Obviamente, o paciente não vem relatando: ai, doutor, estou sentindo uma dor em queimação. Apesar de já ter tido pacientes que me vieram falando assim: André, parece que ligaram um isqueiro dentro da minha boca. Mas isso não é o comum. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar o paciente e vai perguntar: olha, essa dor que você está sentindo é uma dor que pulsa? É uma dor que dá pressão, peso, fadiga? Vai falar várias palavras. É uma dor que queima? É uma dor que arde? É uma dor que dá choque? E aí o paciente vai pensar: doutor, é uma dor que queima, parece que eu comi pimenta. Olha só. E aí você já associa isso à lesão de nervo, já associa isso a uma dor do tipo neuropática. Gravou essas 3 condições? Agora, como que a gente vai fazer o diagnóstico dessas condições? Aí é uma aula que aí a gente não vou conseguir falar aqui para vocês, porque é mais tempo falando sobre isso, que eu preciso explicar sobre os testes de sensibilidade, eu preciso falar para vocês sobre as 9 perguntas que tem aqui, os fatores de melhora, comparar, tá bom? Eu tenho uma formação completa em dor orofacial, que é o FCDO. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre neuropatia, ter acesso ao meu mapa mental completo, é só saber mais aqui na descrição desse vídeo, a gente tem mais informações. Mas eu queria falar sobre as possibilidades de tratamento dessas condições. O que a gente pode fazer com esse paciente que chegou no consultório e tem uma dor pós-extração dental? Então a gente vai fazer, por exemplo, tem 3 opções.
Geralmente eu gosto de associá-las. Geralmente eu começo com uma, depois eu associo outra e eu vou associando, né, no decorrer das consultas. Podemos dar pomadas tópicas, podemos usar medicamentos de ação central e podemos usar vitaminas do complexo B, que é muito importante que o complexo B, ele restaura o que a gente chama de bainha de mielina, que é a proteção do nervo. Sabe essa capinha que tem nos fios elétricos? É a mesma coisa que a gente tem em alguns nervos, que é uma bainha de proteção, que é chamada de bainha de mielina, tá? Então a vitamina do complexo B é muito interessante de suplementar. Eu gosto de trabalhar com orientar esse paciente com a alimentação. Eu não faço dieta, eu não sou nutricionista, né? Eticamente eu nem posso prescrever dietas, mas eu posso orientá-los a comerem alimentos que têm mais vitamina do tipo B, além da suplementação de vitamina do tipo B. Então, somente prescrever quando há deficiência, aumenta a síntese e secreção de serotonina, aumenta o controle inibitório dos receptores nociceptivos. Isso quer dizer o quê? A gente tem alguns receptores que fazem a modulação da dor. E essa vitamina B ajuda na modulação da dor também. Redução da resposta do neurônio à estimulação. Então, o neurônio que está ali, super excitado, vai ter uma diminuição desse neurônio. E também através de alimentos. Quais são os alimentos que a gente encontra a vitamina do tipo B? Temos lá levedo de cerveja. Opa, vocês não estão vendo. E aí não é beber cerveja, gente, é o levedo de cerveja, tá bom? Fermento, feijão de soja. A soja é muito boa para isso, tá bom? Produtos de soja, germe de trigo, cereais integrais, aveia, arroz, pão integral, amendoim, alimentos de cor marrom e alimentos de cor verde escura. Então vamos lá: nozes, castanhas, semente de girassol, feijão, broto de feijão, ervilha, aí começa os verdes, lentilha, abacate, verduras folhosas, alho poró, batata, abóbora, cenoura, nabo, cogumelos, tomates, vários alimentos aqui, ovos, queijos. Então, a alimentação, apesar de eu não ser nutricionista, eu concordo muito que é muito importante para o nosso paciente, tá bom? Para reequilibrar o pH, para reequilibrar a a microbiota intestinal, e também ajuda com a suplementação de vitamina B para esses pacientes. É muito interessante, tá bom? Além da vitamina do tipo B, a gente pode usar algumas pomadas tópicas, tá? Dentro das pomadas tópicas, existe uma que é uma formulação, vou passar para vocês aqui a nossa posologia, que tem a capsaicina. É uma formulação em gel ora base, quantidade suficiente para QSP 30 gramas, é uma pomada que você faz numa farmácia de manipulação, onde vai ter lá na formulação capsaicina 0,025%, tá? Isso, se você é um paciente e está vendo isso aqui, saiba que isso precisa de uma prescrição odontológica, isso não é feito diretamente na farmácia, tá bom? Mais lidocaína de 2 a 5%, 3 a 4 vezes ao dia. Então a capsaicina é 0,025. Presta muita atenção nesses zeros aí, porque ela é muito forte. Capsaicina é o quê? Capsaicina é uma substância que foi derivada da pimenta. Olha que interessante. A capsaicina tem um poder de ajudar a curar ou cicatrizar esse nervo danificado. Ele tem um mecanismo de ação que não vale explicar para vocês aqui, eu deixo para explicar dentro da minha formação completa em dor orofacial, que é liberação e depleção, ou seja, depleta, esgota uma substância liberada pelo neurônio danificado, que é chamada substância P. E aí a capsaicina age na substância P. A capsaicina é essa pomada, o paciente vai aplicar com auxílio de um cotonete, não coloca com o dedo porque é algo que pode queimar, né, uma pimenta, né? E vai fazer 3 a 4 vezes ao dia a formulação com lidocaína 2 a 5%. Eu gosto de 5% geralmente, tá bom? Como você vai prescrever isso para o paciente? Olha lá, já tem até o receituário. Isso aqui eu passo para os meus alunos para facilitar a vida, né? Olha o receituário lá. Uso externo, gel manipulado, gel ora base, quantidade suficiente para 30 gramas, capsaicina, blá, 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 blá. Aplicar com auxílio de cotonete ou uma luva
Uma quantidade pequena de gel na região dolorida, deixa agir por 1 minuto e depois você gospe, né? Cuspir. Repetir de 3 a 4 vezes ao dia, aplicar após as refeições, porque isso tem um gosto de pimenta, então pode você ficar com gosto de pimenta durante a refeição. Então faz depois da refeição. Local e assinatura, o código CID é G589, Código Internacional de Doenças, mononeuropatias não especificada. Tá bom? Aqui está o nosso receituário para o nosso paciente. Além dessas pomadas tópicas, a gente vai usar medicamentos de ação central. E aqui a gente tem 2 tipos, os anticonvulsivantes e os antidepressivos tricíclicos. Sim, é o dentista que prescreve isso. Claro que você precisa ter uma formação para entender melhor, mas é o dentista que prescreve isso tranquilamente. Eu te ensino aqui o nosso passo a passo. Existem diferentes tipos de anticonvulsivantes e diferentes tipos de antidepressivos tricíclicos. Precisa de uma aula mais completa, tá? Deixa isso para nossa formação. Mas olha só os anticonvulsivantes. Deixa eu te dar um exemplo aqui que a gente pode usar. Gabapentina ou pregabalina. A gabapentina, aí você precisa, né, obviamente estudar mais sobre isso, mas o que ela é, essa gabapentina? Ela é um anticonvulsivante indicado para o tratamento da dor neuropática em adultos a partir de 18 anos de idade. A segurança e eficácia em crianças, isso ainda não foi comprovado, então a gente não prescreve. Mas neuropatia acontece em mais pacientes adultos acima de 58 anos de idade. A bula do medicamento, a posologia, como que vocês vão fazer? 300 ou 600 miligramas, né, 300 uma ou 2 vezes ao dia, por mais de 30 dias, porque é um paciente recorrente. Em dores neuropáticas, eu gosto de começar com 300 miligramas e ir aumentando a dose até 900 miligramas dia. Olha só, a dose inicial de tratamento é 900 miligramas dia, a gente vai aumentando aos poucos, administrada em 3 doses igualmente divididas. Então, 300 miligramas pela manhã, 300 miligramas pela tarde, 300 miligramas pela noite, aumentadas, se necessário, com base na resposta do tratamento do paciente, até uma dose máxima de 3.600 miligramas dias. A gente nunca chega lá. Eu geralmente vou até 900 miligramas. O tratamento deve ser iniciado titulando-se a dose. Ou seja, como eu falei, começa com 300 e vai aumentando. Tá bom? Aí lá tem como prescrever, né? Tem aqui o nosso receituário, igualzinho nos outros que vocês viram. Tomar um comprimido pela manhã, blá, 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 blá. O que é importante vocês saberem aqui? Precisa falar mais detalhes de medicação, os efeitos colaterais, das interações medicamentosas. Tem aqui, né, olha só, os efeitos colaterais, interações medicamentosas, mas o nosso tempo aqui já esgotou. Então, para detalhar isso com mais tempo, eu preciso ficar com você por mais tempo. Por isso que eu deixo essa parte para a gente falar na nossa FCDO, Formação Completa em Dor Orofacial. Mas veja bem, olha que interessante, a odontologia típica, essa dor traumática após procedimentos odontológicos, pode ser tratada com pomadas, com medicamentos, e aí tem um plano de tratamento que a gente faz, e com vitaminas do complexo B. Não é legal saber isso? A gente não aprende isso na graduação, né? A gente nunca foi ensinado. Eu aprendi isso no meu mestrado, no meu doutorado, porque eu fiz pesquisa com paciente com dor neuropática. E aí, claro, tem mais umas novas atualidades, tem a toxina botulínica que está vindo aí para tratar esses pacientes, tem o bambucho, que a gente chama aqui de bambucho. Bochechos que dá para usar nesses pacientes, que é bem interessante. Para entender mais de neuropatia, tudo que o dentista precisa saber, eu tenho uma formação completa em dor orofacial. Aqui na descrição do vídeo você pode saber mais sobre isso. Pessoal, entenderam isso? Toda semana a gente tem aulas novas. Toda segunda-feira a gente tem o ATM Flix ao vivo comigo, com conteúdos no universo de bruxismo, DTM e neuropatias e cefaleias, também esqueci. E durante a semana também tem uma aula nova como essa que você está vendo aqui, sobre também esse universo maravilhoso para te dar segurança para tratar e diagnosticar os pacientes no seu consultório. Eu estou aqui para te ajudar a entender o oceano azul da odontologia. Muitos pacientes, poucos profissionais como você capacitados para atender esses pacientes, tá? Parabéns por estar aqui atendendo esses pacientes numa odontologia que vai
além do dente, uma visão mais integral e mais humanizada do nosso paciente. Uma odontologia que dá prazer de trabalhar, que dá brilho, que faz o nosso coração cantar. Foi um prazer enorme estar com você aqui nessa aula de hoje. Eu te vejo numa próxima aula. Até mais, um grande abraço.